E se a gente pudesse viajar no tempo, hein? Ou e se descobríssemos vida em outro planeta? Sabe, essas perguntas, elas são o coração da ficção científica. Hoje a gente vai desconstruir como universos inteiros nascem a partir dessa faísca, dessa simples curiosidade. Mas antes de mais nada, vamos colocar os pingos nos is. Fantasia lida com o impossível. É magia, são dragões, sabe? Já a ficção científica, ela pega o que é possível, mesmo que pareça muito, muito improvável, tipo uma tecnologia que a gente nem sonha ainda, e pergunta, tá, e aí, o que acontece depois disso? E aqui está, a chave mestra que abre absolutamente todas as portas do gênero. E se? Essa perguntinha com só duas palavras é o motor de toda a grande história de ficção científica que existe. Então, vamos começar por aí, por essa faísca inicial. A pergunta fundamental que dá vida a tudo. Olha, existe até um nome para essa ideia central, Novum. Pensa nela como o coração da história, a inovação que muda tudo. É tão essencial que, se você conseguir tirar essa ideia e a história continuar funcionando do mesmo jeito, então, sinto muito, provavelmente não é ficção científica. Tipo, uma história de amor em Marte que poderia acontecer igualzinho no Rio de Janeiro, não é sci-fi, é só um romance com um cenário diferente. E esse e se pode ser algo super pessoal, super íntimo, e se a gente pudesse simplesmente apagar as memórias de um amor que deu errado? Aqui a tecnologia não é sobre armas a laser, é sobre o coração humano, sobre as marcas que as relações deixam na gente. Ou a pergunta pode ser tão grande que abala a nossa percepção da realidade. E se tudo isso aqui, a nossa vida, o que a gente sente, não passasse de uma simulação? O que seria real então? Chega a dar um arrepio, né? Então, a gente pode ir para os limites da ciência, brincando com as leis do universo. E se o tempo não fosse igual em todo lugar? E se ele passasse mais devagar em outros planetas? Imagina, uma hora lá fora pode ser uma vida inteira perdida aqui. Beleza, a grande ideia está na mão. E agora? Bom, agora a gente precisa de um lugar para essa ideia existir e respirar. É hora de construir um mundo, de definir as regras do jogo. E olha, criar mundos não precisa ser um bicho de 7 cabeças. No fundo, tudo se resume a 2 regrinhas de ouro. Primeira, crie suas próprias leis, mas pelo amor de Deus, seja consistente. E segunda, e talvez a mais importante, lembre-se que todo progresso tem um preço. É isso que faz a boa ficção científica ser tão genial. A tecnologia nunca é uma solução mágica. Para cada problema que ela resolve, ela cria um novo. A inteligência artificial que facilita a vida pode custar nossa privacidade. A imortalidade pode criar uma divisão social brutal. Por trás de toda a utopia pode haver um segredo bem sombrio. E o jeito que essas regras e esses conflitos se misturam é o que dá o sabor da história, sabe? Define o subgênero. Pode ser uma ficção super realista, baseada na ciência que a gente conhece, ou um mergulho no mundo cyberpunk, cheio de neon e tecnologia marginal. Pode ser uma aventura espacial gigantesca ou a denúncia de uma sociedade opressora. Mas vamos lá, o mundo não importa o quão incrível ele seja, é só um palco vazio. O que realmente faz a diferença são as pessoas que vivem nele. E para entender isso, a gente precisa aprender com quem realmente entende do assunto, os grandes mestres. O Asimov, por exemplo, nos ensinou uma coisa fantástica. O maior conflito pode não vir da maldade, mas sim da lógica pura, fria, desumana. Uma máquina que segue sua programação à risca, sem falhas, pode acabar causando uma catástrofe humana. Já o Philip K. Dick usava androides, realidades alternativas, tudo isso para ficar martelando o tempo todo na mesma pergunta. Uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça. O que é ser humano? As histórias dele vivem nessa linha tênue entre o que é real e o que é artificial, e fazem a gente questionar o que realmente nos define, qual é a nossa essência. E aí vem o Christopher Nolan que nos mostra que dá para levar o público para as ideias mais complexas do mundo, seja dentro de um sonho ou de um buraco negro, contanto que a gente dê uma âncora para eles se segurarem. E essa âncora é sempre uma emoção forte e universal, como o amor, a perda, a vontade de sobreviver. O que nos traz para a lição mais importante de todas. Naves espaciais, robôs, tudo isso é legal pra caramba. Mas o foco, no final das contas, é sempre, sempre no ser humano. Então, como a gente mantém esse foco na prática? Bom, evite o tecnoblá-blá. O que importa não é como a tecnologia funciona, mas o que ela faz com as pessoas. Entenda qual é o verdadeiro tema da sua história. Ela é sobre robôs ou é sobre solidão? E lembre-se, a ciência existe para servir a história, não o contrário. No fim, não é sobre a máquina, é sobre como a máquina muda a nossa vida.
No final, a ficção científica é muito mais do que só imaginar o futuro. Ela é como um laboratório, um lugar onde a gente pode testar a humanidade, colocar ela em situações extremas para ver o que acontece. A pergunta que fica não é sobre qual vai ser a próxima tecnologia, mas sim o que o nosso futuro vai dizer sobre quem nós somos.